Será que vai dar em pizza tudo isso que está acontecendo em território nacional brasileiro? O mérito não é de deputado, o mérito não é de senador, coisa nenhuma. Está vindo coisas gigantes, grandes, poderosas, bombástica. Eu quero garantir a vocês, ele vai terminar. Só que Deus vai fazer vir de fora do Brasil todo o poderio dele para dentro do Brasil, assim como vai fazer na Venezuela. Não vai ter ninguém que defenda o Brasil, porque as provas serão grandes, gigantes, são coisas bombásticas. Aí acabou. Satanás perdeu. A hora chegou. Vai ser sem pena e sem dó. A fileira de dominó está crescendo a cada dia. Eu, de um golpe só, vou destronar todo o mal. Vem um rolo compressor destruidor. Deus vai libertar o Brasil de toda justiça, de toda hipocrisia, de toda falsidade, de toda mentira, de todo mal. Deus está dando um combustível ao povo brasileiro. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Tudo que está para acontecer em território nacional brasileiro, eu não estou aqui para supor, eu não estou aqui para ler jornais, eu não estou aqui para ler entrevista de A, de B, de C, para ler diário oficial. Não, para mim essas coisas não interessam. Eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Para mim essas coisas não interessam. O que me interessa é aquilo que Deus me dá em sonhos e o que o Rei dos Reis tem para me dizer. Deus, ele quebra o arco forte. Ele despedaça o ferrolho de ferro. É isso que Deus vai fazer. Deus, não qualquer outra autoridade que existe no território nacional brasileiro. Deus me falou uma coisa na madrugada em oração. Aí eu estava comendo. E eu ouvi, e o Senhor não terminou de dizer, mas eu ouvi um pouco. E eu vou dizer qual é o anseio de vocês, sem vocês me perguntarem. O anseio de vocês, sem vocês me perguntarem, é esse. Quem está pensando assim? Será que vai dar em pizza tudo isso que está acontecendo em território nacional brasileiro e nada vai acontecer? Será que vai dar em pizza isso que está acontecendo em território nacional brasileiro e nada vai acontecer? Quem está pensando assim, diga eu. 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 Eu estou respondendo vocês, mesmo antes de vocês perguntarem, porque o que me interessa é aquilo que vem do céu, e eu responderei a vocês. Mesmo que se transformem em pizza, o anseio de muitas pessoas, o sonho que Deus me deu foi esse. Quando eu tive o sonho de primeiro livro de Coríntios 11, 23, porque o Senhor Jesus da noite que foi traído, eu fiquei preocupado. Quando hoje o Senhor me mostrou outra coisa em Romanos 8, 28,
todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu fiquei de orelha em pé. Aí o Senhor me disse algo: sai do controle humano, porque o controle humano, que é todo aparelhado, já sabe aonde vai dar, mas não sabe onde vai dar, porque quem vai entrar no comando é Deus. E vai acontecer o seguinte: eu disse o seguinte: quando vocês verem o 7 de setembro acontecer outras vezes, sem ser o dia 7 de setembro, vocês saberão que está chegando a hora disso aqui. O mérito não é de deputado, o mérito não é de senador, coisa nenhuma. O mérito não vai ser de autoridade nenhuma sobre o território nacional brasileiro, pois os mesmos poderiam estar, todos eles, de mão amarradas, atadas. Mas o mérito é de Jesus Cristo de Nazaré. E ele vai fazer o seguinte: está vindo coisas gigantes, grandes, poderosas, bombástica. Está vindo coisas poderosas, gigantes, bombástica, que não vai depender do território nacional brasileiro. Vai depender exclusivamente de Deus e de autoridades fora do Brasil. Autoridades fora do território nacional brasileiro vai fazer a vontade de Deus, mesmo que os que estejam aí, senadores e deputados, não alcancem o que eles querem alcançar, porque muitos de vocês estão perguntando: será que vai dar em pizza? Não, não vai dar. Por causa de Deus, a honra e a glória é de Deus. E esse combustível está sendo dado por quem? Por Deus. Não é por autoridade nenhuma sobre a face da terra. Nem tampouco nenhuma autoridade, senador, deputado, Bolsonaro, ninguém sabia. O que Deus começou, eu quero garantir a vocês, ele vai terminar. O que Deus começou, eu quero garantir a vocês, ele vai terminar. Não fique olhando deputados, senadores, não fique olhando site, blogs, entrevistas. Não esperem em quem não pode fazer nada, mas esperem em Deus. Porque segundo os sonhos que Deus me dá, eu vi um poderio muito grande nos Estados Unidos, eu vi um poderio muito grande fora do Brasil, se levantando contra qualquer mal do Brasil e a favor das coisas boas do Brasil. E aí a ONU entra e vai entrar com tudo nesse negócio. Ele vai entrar com pé, com mão, com tudo. Você está entendendo? Mesmo que os anseios dos senadores e deputados que aí estão não sejam, ou que sejam eles frustrados, o Deus que eu sirvo não vai frustrar ninguém. E aí, uns confiam em carros e outros confiam em cavaleiros, salvo 20. Mas aqueles que confiam no Senhor, ai, pode fazer macumba, feitiço, bruxaria, encantamento, o que quiser. Eu quero dar um alerta aqui. A justiça de Deus nunca acaba em pizza. Nunca. A confiança de muitas autoridades que não vai dar em nada é maiores porque sabem de alianças que foram feitas. Alianças grandes e poderosas que foram feitas em todas as áreas para que não dê nada. Só que Deus vai fazer vir de fora do Brasil todo o poderio dele para dentro do Brasil, assim como vai fazer na Venezuela. Vai fazer no Brasil. A aliança daqui, do consórcio maligno, pode vir o que for, não vai nos abalar. Mas aí vai, porque vem as Nações Unidas. Não vai ter ninguém que defenda o Brasil. Ninguém. Porque as provas serão grandes, gigantes, são coisas bombásticas. Isso na parte espiritual. Então sai da física por completo e entra na parte espiritual completa. Aí acabou. Satanás perdeu. Deus só quer que vocês se preparem para todos os acontecimentos que Deus vai fazer em território internacional. Eu estou nem falando do Brasil agora. Internacional. O que interessa ao povo de bem brasileiro está fora do Brasil.
vai vir para dentro do Brasil com tudo. E eu vou dizer de novo, quando vocês virem que isso é para acontecer, o 7 de setembro que todo mundo está falando, acontecer diversas vezes sem ser a data 7 de setembro, acabou. Aí já a hora chegou. A hora chegou. Vai vir coisa grande aí. Vai vir coisa grande aí, e é poderosíssima, completamente destrutiva. Compartilha com mais 7 mil pessoas. Compartilha com mais 7 mil pessoas. O que está vindo aí é destrutivo. Vem sem pena. O que está sendo organizado fora do Brasil é milhões de vezes maior do que foi organizado dentro do Brasil. Nos últimos 5 anos e meio. Nos últimos 5 anos e meio, o que foi organizado dentro do Brasil, em 2 anos, ou menos de 2 anos, o que está sendo organizado fora do Brasil é milhões de vezes maior. E vai vir com a tona para cima com tudo, e é completamente destrutivo. Destrutivo. E aí, Deus manda dizer uma coisa: vai ser sem pena e sem dó. A parte que eu estava receoso, que era a parte espiritual, né, e vai acontecer a partir de agora. Agora não volta mais atrás. Não tem como voltar, não. Não existe como voltar atrás. Não existe ninguém, nenhuma autoridade, nem no Brasil, nem fora do Brasil, capaz de apagar o fogo que começou no dia 13/2 de 2024, segundo o sonho que eu tive. Não existe. Eu perguntava a Deus: Senhor, existe alguém com capacidade de apagar esse fogo? E o Senhor disse: somente eu, quando eu tiver libertado o Brasil de toda injustiça. Isso é um sonho. Se é sonho que acontece, aí quem é de respeito fique preocupado. Se não acontece, que é sonho de qualquer pessoa, como qualquer pessoa que sonha, fique tranquilo, não vai acontecer. Mas eu acredito que o meu sonho acontece. Vai acontecer fora do Brasil coisa gigantesca, que Deus vai fazer a justiça no território nacional brasileiro. E aí, a fileira de dominó está crescendo a cada dia. Está crescendo a fileira de dominó. Está crescendo a fileira de dominó. Isso Deus não volta atrás. A aliança maligna estava apostando que não ia dar nada. Não, aqui a gente que não vai dar nada. Mas o rolo compressor, agora eu encerro aqui, ó. Veio um rolo compressor destruidor. Eu vou dizer, diário do profeta, veio um rolo compressor destruidor. Veio um rolo compressor destruidor. E esse rolo destruidor que vem de lá não está aliançado com nada e nem com ninguém, a não ser de fazer aquilo que Deus manda. E o que é que Deus manda? Deus vai libertar o Brasil de toda justiça, de toda hipocrisia, de toda falsidade, de toda mentira, de tudo mal. Segundo os sonhos que eu venho tendo, eu vejo a libertação do Brasil pelas mãos todo-poderosas de Deus e não de homem nenhum. Deus está dando combustível ao povo. Deus está dando um combustível ao povo brasileiro. Que esse combustível será tão grande, milhões de vezes maior do que Deus deu a eles. Deus está dando a vocês. Esperem, porque esse combustível vai chegar. A casa do Xandão começou a cair. E não é de dentro do Brasil, não. Lá fora. Isso mesmo, Alexandre de Moraes, que já vinha se achando intocável, agora está sendo questionado pela justiça internacional. Primeiro teve os Estados Unidos, logo veio a Espanha e agora a União Europeia começa a levantar alerta vermelho. O que está acontecendo com o STF é muito grave e o mundo está começando a enxergar. Se você achava que isso ia acabar em pizza, é melhor você sentar, relaxar, porque o jogo está virando. Meu amigo, dá o seu joinha, compartilhe com todos os seus amigos, porque tivemos a bomba da Espanha, tivemos a bomba da Economist, tivemos agora a União Europeia, ou seja, o mundo pressiona. E quando você vê que o mundo começa a pressionar, uma das coisas que você vê rápido é a Globo começando a mudar. Já reparou que a Globo está trazendo pessoas dizendo claramente que o Alexandre de Moraes está errado? Todos eles. Galera, compartilha, dá o joinha e se você quiser ajudar o nosso programa, dá aí um pix, dá um superchat, dá um valeu, porque o bicho tá pegando e esse jogo vai virar. Olha só o que diz aqui o pessoal da Globo, hein? Da Globo. Porque
Conforme a bomba está estourando, pessoal, Espanha, né? Estados Unidos, The Economist. Então eles têm que falar alguma coisa. Olha isso. Gente, não deveria ter uma relação de uma coisa com a outra e mais. Não deveria ser o STF que deveria questionar isso. Deveria ser o Itamaraty, porque o ministro pediu até uma manifestação da embaixadora espanhola a respeito do caso. Exatamente, Júlia. Isso que você está dizendo foi mais ou menos o que eu ouvi ontem de fontes do Ministério Público Federal ligadas a essa questão, para quem caiu muito mal toda essa dinâmica que o ministro Alexandre de Moraes promoveu aí nessa história. Porque, como você está falando, para eles, é o famoso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a questão do Oswaldo Eustáquio. Essa é uma discussão que está sendo travada, como o Bausa contou, vai ser discutida, vai ser feita na Justiça Espanhola. O Brasil pode recorrer ao Tribunal Espanhol da decisão, tudo direitinho, vai tentar explicar que o Oswaldo Eustáquio, na verdade, a questão do Oswaldo Eustáquio não é exatamente o crime político, aí eles vão ter que fazer o argumento deles. Outra coisa é essa questão desse traficante. O traficante cometeu um crime comum, não há dúvida de que carregar 52 quilos de cocaína de um lugar para outro e depois fugir para o Brasil, que foi o que ele fez, e ser capturado no Brasil, não é um crime político. Então não tem a ver a reciprocidade que ele cita. Uma coisa é o tratado, outra coisa é essa questão do traficante. Esse traficante teve a sua extradição aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da Espanha, e já estava tudo andando. Quer dizer, o ministro Moraes, para dar uma demonstração de poder no Brasil, suspendeu esse processo. E aí o que se avalia? A Justiça, a PGR, vai tomar uma decisão ainda, né? O ministro Alexandre dá ciência da sua decisão para a AGU, para a Procuradoria Geral da República, e aí o pessoal pode fazer algumas coisas, pode concordar, pode falar simplesmente ciente, ou pode recorrer, dizer não concordo. A depender do que vai ser discutido lá dentro da PGR. O que eu sei é que isso pegou muito mal e que entre os procuradores, as pessoas que lidam com essa questão da PGR, a ideia é recorrer. Quem vai tomar a decisão final sobre se recorre ou não é o procurador-geral, que é o Paulo Gonet. Mas a compreensão, inclusive, Júlia, é de que é um tiro no pé político, porque nós estamos num momento em que o Brasil discute aí, tem toda essa polêmica de que a gente fala todo dia sobre a anistia aos presos do 8 de janeiro. Se você começa a embolar as coisas, dizendo que tudo é político, que o crime, que você pode simplesmente revidar usando os termos que você tem na mão, você bagunça a discussão. E você dá a quem defende a anistia do 8 de janeiro razões para argumentar, que são razões furadas, vamos combinar. Mas acontece que quando você bagunça o cenário dessa forma, você dá a entender para a opinião pública que tudo está valendo. E aí não dá, entendeu? Aí você mesmo abre o flanco contra você mesmo, né? Acho que essa que é a principal questão. Politicamente, também é ruim, né? Para quem olha o cenário e fala, por que foi feito isso? Qual é a razão de se fazer isso, né? Cara, uma coisa muito forte que eu nem sabia. Então, o que eles dizem aqui é que os outros juízes já tinham concordado na extradição. Aí o ditador entrou no meio do jogo e falou, não, eu tenho que me vingar. Eu sou maldoso, eu tenho que me vingar. Eu sou o rei, o Dom Quinto dos Infernos. Eu sou o rei Dom Quinto dos Infernos e eu preciso frear isso aí. Reciprocidade. Um traficante internacional fica solto em casa e o outro um jornalista. Reciprocidade. Um absurdo. Aí eles estão dizendo que a PGR vai pra cima. Eu tô dizendo pra você, né? Os outros juízes estão olhando ali e falando, cara, o que a gente faz com esse monstro? O que nós... Cara, porque não tem o que fazer. Vai fazer o que com esse cara? Será que esse cara vai ficar doente? Eles vão dizer, olha, ele tá doente, vai se retirar. O que vai acontecer com esse cara? Como será o fim do Alexandre de Moraes? Porque realmente é uma coisa assim de maluco que a gente tá vendo aqui. É uma coisa de louco. Entendeu? O que você acha que vai ser o fim do Alexandre de Moraes? Você acha que vai acabar impeachmentado? Você acha que ele vai dizer que tá doente? Ou você acha que vai ficar pra sempre? Porque eu tô vendo que ele tá caindo. E veio de fora. Porque agora a mídia brasileira olha o que lá fora tá dizendo e fala, cara, a gente não pode dizer que Estados Unidos tá errado quando era o Biden. A gente não pode dizer que a Espanha tá errada, que The Economist tá errado, New York Times tá errado. Porra, todo mundo tá errado e eles estão certos. Então eles começaram a mudar e dizer que o Alexandre de Moraes está errado. E não é somente uma mídia, toda a mídia brasileira está falando a mesma coisa. Olha só também a CNN. Olha a CNN indo pra cima também e falando que o bicho tá pegando. Olha só, pessoal, vamos lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi destaque mais uma vez na imprensa internacional. Mais uma vez. Ele, que nesse caso do Economist, onde ele teve uma reportagem de grande destaque sobre ele é tratado como um personagem de alto significado, porém com uns poderes abusivos. No caso mais recente, Moraes criou uma crise diplomática com a Espanha, depois que a Espanha negou a extradição de um blogueiro bolsonarista. Reportagem de Luciana Amaral. Alexandre de Moraes suspendeu o processo de extradição solicitada pelo governo da Espanha do cidadão búlgaro Vasil Vasilev, preso por tráfico de drogas. Além disso, converteu a prisão preventiva em domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica.
Moraes alegou o princípio da reciprocidade. Na última segunda-feira, a Justiça da Espanha rejeitou a extradição do blogueiro Osvaldo Eustáquio, alegando motivação política para o pedido do governo brasileiro. O ambiente de decisões do Supremo perante grupos ligados a Jair Bolsonaro também foi considerado pelos espanhóis. Decisões como essa se somam a outras recentes tomadas por Moraes, que têm chamado a atenção da imprensa internacional. Nesta semana, a revista britânica The Economist publicou 2 textos com críticas ao Supremo e especialmente a Moraes. Uma das reportagens diz que a democracia no Brasil vem sofrendo diante do que chama de políticos podres, corruptos, mas também endereça o que enxerga como outro problema: juízes com excesso de poder. Intitulada Suprema Corte do Brasil sob julgamento, a matéria avalia que ninguém personifica melhor a situação do que Alexandre de Moraes. Seu histórico mostra que o poder judiciário precisa ser reduzido. A Economist considera haver um componente pessoal para o que chama de campanha de Moraes. Ele recebe constantes ameaças de morte. Essas ameaças parecem revigorá-lo e conferiram às suas decisões um tom absolutista, diz um trecho. A revista The New Yorker publicou na semana passada uma longa reportagem dizendo que, às vezes, as investigações de Moraes forçaram os limites, como quando ele mandou bloquear contas de redes sociais sem maiores explicações às plataformas. Recentemente, o jornal The New York Times destacou o julgamento de Bolsonaro no Supremo, chamando atenção para o fato de que Moraes é o relator e, ao mesmo tempo, um dos alvos do plano de assassinatos revelado na investigação do golpe. Meu amigo, tô falando pra vocês, olha que eu tô falando pra vocês. O mundo começa a mandar um alerta do ditador brasileiro. O mundo começa a ver que o Brasil tá venezuelano. E aí a mídia brasileira segue a notícia da mídia mundial e começa agora a atacar o Alexandre de Moraes. Agora você vê como são as coisas. A mídia de fora, a mídia internacional, tem que falar a verdade sobre Alexandre de Moraes, porque a mídia brasileira tem medo. Você acredita que a mídia hoje no Brasil, a velha mídia, tem coragem de dizer as coisas que o New York Times disse, que o The Economist disse? Não tem, eles não têm coragem. Porque o Alexandre de Moraes vai mandar fechar a Folha de São Paulo, vai mandar fechar Estadão, vai mandar fechar tudo. Então eles estão com medo. E não estão agindo como jornalistas. Esse que é o problema. Porque não adianta falar, não, mas Fábio é a direita. Não, o New York Times não é de direita. The Worker não é de direita. The Economist não é de direita. O país, a Espanha, não é de direita. O Biden, quando rejeitou o pedido do Alexandre de Moraes, não era de direita. Então não tem nada de direita. O que nós estamos falando aqui é que nós temos um ditador querendo fazer coisas contra a lei. E aí os países, mesmo de esquerda, jornais mesmo de esquerda, falam, cara, o crime é muito óbvio, não dá, porque ele tá cometendo um crime, ele tá cometendo irregularidade, ele tá sendo um ditador. Nós vemos isso na Venezuela, é isso que tá sendo feito. O pessoal do Burrol falou a mesma coisa, todo mundo é unânime hoje no Brasil, todos apontaram o dedo ao Alexandre de Moraes. E é possível que o PGR bata de frente, tenho falado pra vocês que o STF tá rachado. Agora, no dia 25, o Fux vai voltar o julgamento da Débora. É bem capaz de ele mudar o voto dele e diminuir a pena para que ela seja solta. Ou seja, o Alexandre de Moraes, ele é um perigo para a Suprema Corte, mas a Suprema Corte não sabe o que faz com ele. Olha só Eduardo Bolsonaro falando aqui. Está se tornando uma chacota internacional. Depois de ele ter tentado extraditar o Alan dos Santos e o governo Biden nos Estados Unidos ter dado negativo, e além disso também não ter extraditado ninguém da Argentina, agora ele não consegue extraditar também a pedido dele o Osvaldo Eustáquio, pelo simples motivo de que é um requisito para a extradição ser crime nos dois países, como só aqui no Brasil, né? O Alexandre de Moraes criou esse crime de opinião, os outros países, ainda governados pela esquerda, ainda que socialistas, estão deixando Alexandre de Moraes de lado. Isso tudo... Exatamente, ainda que países socialistas, não são países de direita. Tudo daí mostra, né, o descender e o desequilíbrio do Alexandre de Moraes, porque agora ele tenta retaliar a Espanha, não permitindo a extradição de um narcotraficante internacional pedido pelas autoridades. Que absurdo, né? É um narcotraficante internacional e ele querendo dizer que é a mesma coisa. Absurdo. Espanholas. Ele está deixando essa pessoa no Brasil em prisão domiciliar. Essa pessoa que foi presa em flagrante com mais de 50 malas com droga. Umas pessoas dizem 50 malas, outros dizem 50 quilos. Né? Eu não sei o que foi 50 malas, 50 quilos, eu vejo os dois lados falando a mesma coisa. Mas no comentário diz pra mim o que você ouviu. Você ouviu 50 malas ou você ouviu 50 quilos? Porque eu ouvi os dois, né? Então é um dos dois. Isso tudo para retaliar, né? Por conta da Espanha não ter extraditado o jornalista Osvaldo Eustáquio. Só que isso está tão bizarro que a própria esquerda está criticando Alexandre de Moraes. E ele certamente está sentindo que está chegando o momento dele ser assessorado. Mas o sistema sempre pensa um passo à frente. Pergunta a você, o que você faria se fosse Alexandre de Moraes e estivesse sentindo que sanções estão se aproximando? Será que o Alexandre de Moraes está sentindo que as sanções estão se aproximando e ele entra nessa soberba que o cega
Ele simplesmente sai atirando para todos os lados, porque ele sabe que não tem mesmo salvação para ele? Será que é isso? Já tá ferrado mesmo? Então, joga tudo. Será que é isso que está acontecendo? Olha, eu não sei. Eu só sei que a casa está caindo. Eu não tô dizendo para você que a casa vai cair amanhã, que a gente vai acordar amanhã, o Alexandre já foi. Mas eu não estaria surpreso se o Alexandre pede licença porque tá doente, desaparece. Entendeu? Eu não ficaria surpreso. Também não ficaria surpreso se ele ficar mais uns 2 anos e ser impeachmentado lá em 2027, né? Onde a gente troca o Senado. Mas, eventualmente, ele vai cair. Eventualmente. Porque quando você vê essa pressão, o que faltava no Brasil, um dos maiores culpados dessa ditadura no Brasil é a própria velha mídia. E agora, a velha mídia, com a pressão da mídia internacional, eles começam a falar um pouco da verdade, porque já viraram chacota pro povo brasileiro. O povo brasileiro vê a velha mídia como uma chacota. Então agora, a velha mídia começa a olhar assim e falar que a gente não pode, a gente tem que começar a enganar o povo de novo. E para enganar o povo, a gente tem que falar algumas verdades primeiro. Então eles estão voltando falando algumas verdades. Eu acho que é isso que está acontecendo, a gente precisa ficar de olho, porque o bicho tá pegando. Isso aí é bom. A gente quer que o Alexandre de Moraes continue fazendo besteira, continue errando, tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês, tenham um dia maravilhoso, vejo vocês na nossa live de 15 horas. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.